Meus amigos, o nosso temário propõe o tema O Homem perante a Consciência. E nós dividimos-lo em 4 módulos. No dia de hoje, faremos uma análise do homem psicológico. Amanhã, do homem social. No sábado, o homem imortal. E no domingo, o homem integral. Recordamos-nos que no ano de 1966, na área da psicologia, apareceu a chamada quarta força, que era o surgimento da psicologia transpessoal, que se situava ao lado da psicanálise, do behaviorismo e da psicologia de natureza profunda. Com o surgimento da psicologia transpessoal, surgimento da psicossíntese, a área do homem foi penetrada em maior profundidade e exatidão para situá-lo no contexto da vida dignificada para a qual ele marcha. Antes, porém, de fazermos uma análise do homem diante da psicologia transpessoal, esta quarta força, seria válido que examinássemos etimologicamente o nome psicologia, que, conforme sabemos, é o estudo da psique humana, da alma. Poderia nos falar sobre a ansiedade nos dirigentes de povos, grandes empresários, latifundiários e os seus reflexos na sociedade, sobretudo na espiritualidade? Este é um dos graves problemas do contexto social. Porque nós, o povinho de cá, que temos as nossas ansiedadezinhas neuróticas, não chegamos a prejudicar o contexto em que estamos o meio social. Mas os grandes capitães de indústria, os governantes, aqueles que têm que apresentar uma grande imagem do homem representativo e do homem que ele é deve ficar esmagado, fazem um mecanismo terrível de ansiedade. Foi feita em psicologia uma análise profunda deste biótipo. Nos tempos modernos, este biótipo começou no ano de 1870, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, que foi considerada, na época moderna, o desencadear das grandes guerras. Depois da Guerra Franco-Prussiana, os homens, para sobreviverem, descobriram que só era possível o triunfo se eles se tornassem capitães de indústria. E criou o tipo de capitão de indústria. Ele passou a ser um homem de aço, aquele homem que comanda homens, aquele homem que é o capitão do exército, que é o chefe, que é o general, aquele homem que não tem sentimentos, que não tem emoções, que manda homens matarem-se e que manda homens matarem. Aquele homem que é frio, que chega em casa, não beija o filho porque ele é um homem que governa o mundo, criou uma sociedade de natureza psicopata. Porque logo depois, no começo do século, quando Bismarck começou a ameaçar a Terra e veio o problema da Primeira Guerra Mundial, este capitão de indústria deu-se conta que ele não era grande coisa. Todos os seus temores recalcados vieram à tona quando ele descobriu que as suas indústrias eram do Estado, porque o Estado obrigou que trabalhasse no esforço de guerra. Eles passaram e continuaram a ganhar muito dinheiro, mas perderam a sua identidade de dono. É o verbo possuir, possuído. Ao perder a identidade, eles fizeram um conflito de comportamento. Não adianta ter, porque quando se tem, se perde. E esse capitão de indústria criou, depois da Primeira Guerra Mundial, o que a psicologia chama a geração perdida. Foram os anos 20. Aqueles jovens que saíram da Primeira Guerra Mundial, saíram desorientados. A Alemanha estava totalmente destruída. Não havia ética, não havia bases morais, nem havia ambições. Era uma geração perdida. Foi quando a Alemanha, a partir de 1928, no Ruhr, com os mineradores de carvão, voltou a industrializar-se.
e exigiu uma revisão do armistício de Paris, a revisão da Sala dos Espelhos que havia feito o armistício da paz. Nesse contexto, vem os anos 30, que são chamados os anos da ansiedade, porque os anos 30 veio o nascimento do nazismo, do socialismo, o hitlerismo ganha as ruas, e nesse momento o jovem se torna, inevitavelmente, alguém que tem necessidade de uma realização de ordem dominadora. Ele perde a identidade para se massificar no integralismo, no socialismo, no nazismo e em todas as outras doutrinas absurdas que graçaram na época. Vem a Segunda Guerra Mundial e a década futura, dos anos 40, é chamada a geração destruída, porque quando a Europa desperta para a paz, era uma Europa que havia perdido só na Inglaterra aproximadamente 30 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas morreram na Europa. Então, os grandes profetas foram Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir, apresentando o existencialismo. É necessário que o indivíduo viva agora, que ele seja utilitarista. De repente cai a bomba, morreu, acabou-se. Esta geração desceu aos metrôs de Paris, foi à Rive Gauche e começou a viver a bastardada dos sentimentos, o imediatismo existencialista. Essa geração criou a sua deusa, Juliette Greco, e a cinematografia apresentou o biótipo do homem existencialista. Os anos 50 são os anos da Guerra Fria. Estamos saindo da Guerra da Coreia. Agora estamos na Guerra do Sudeste Asiático. Começam as perturbações, principalmente no Sudeste Asiático. E é aí em Saigon que a humanidade vê nascer uma nova era, a era de uma nova ansiedade. A política norte-americana manda os jovens para o Sudeste Asiático. E lá então nasce a geração chamada sem rumo, porque os veteranos voltam à América, trazem a droga a que se acostumaram no Vietnã. Era necessário estar drogado para matar, porque um jovem universitário saído de Yale, saído de qualquer universidade americana, para ir matar no Sudeste Asiático, não tinha motivação. Eles perguntavam aos seus comandantes, por que matar a este povo que nós não conhecemos? Eles não ameaçam a América, não ameaçam nossa família. Por que teremos que matar? Deveremos matá-los porque o governo diz que é nosso inimigo. Para matar, então, eles usaram droga. A droga foi oferecida larga e oficialmente à juventude da luta no Vietnã. E ao retornar para casa, eram homens amargos. A década de 70 é a chamada geração amarga. Ela é o resultado do hippieísmo dos anos 60, da frustração porque afirmar o amor, que era sexo, beijar a flor e viver explorando o contexto, era a falência da doutrina de Marquise. Retorna para casa e os anos 80 são a geração esmagada, porque não luz uma esperança nesse contexto social. Por sua vez, os líderes são manipulados pela sociedade. O grande ditador de hoje vai para o paredão amanhã. Aquele chefe arbitrário é levado ao fuzilamento. Este impiedoso é devorado pela morte natural. E esta ansiedade de dominar o mundo engendrou a guerra nas estrelas. Era uma ansiedade de subir ao monte, que é uma velha filosofia oriental, e não se contentar em ver o horizonte. Ele é o dono da montanha. Muita gente, quando sobe o monte, quer ser dono do monte, quer levar o monte para casa. Não pode. Esta ansiedade de dominar o monte frustra-o. Ele se amargura e se torna profundamente feliz. Então, faltou, nesse contexto, o espiritualismo, quando o Oriente irrigou o Ocidente de doutrinas espiritualistas. Quando o Espiritismo trouxe, pela investigação científica, a certeza da imortalidade. Quando, de repente, esses líderes e governantes deram-se conta que eles também são mortais no corpo físico. Perderam a ansiedade e o contexto hoje se arruma em propostas de paz. Foi comovedor o dia
em que Gorbachev propõe a Riga o encontro que eles têm pela primeira vez para discutir o desarmamento de equipamentos de pequeno porte. Quando eles vão se encontrar em Riga, os horizontes da Terra desanuviam-se e a nuvem de ansiedade diminui. Um psicólogo escreveu uma entrevista que ele teve com a mãe e que retrata esse drama. Uma senhora muito nervosa foi a um terapeuta e disse: eu quero que o senhor me aconselhe, porque diariamente a televisão diz que a morte virá do céu, um míssil teleguiado, uma bomba de fissão nuclear. Então minha filhinha disse: mamãe, vamos mudar-nos para um lugar que não tenha céu, porque então não teria o perigo. Notem o trauma psicológico sobre essa criança. Procurar um lugar sem céu, porque é do céu que vem o drama. E eu me lembro que um dia, uma noite de muito sofrimento pessoal, Joana de Ângeles me apareceu e eu me queixei do meu problema pessoal interior. E ela me disse: meu filho, quando estiveres bloqueado pelo norte, perseguido no sul, angustiado a leste e com dificuldades a oeste, não te desesperes. O socorro vem do alto, o socorro vem do céu. Sempre há uma porta de saída. Aí está a visão espiritual. E a visão materialista: a morte vem do céu, a morte vem do alto. Gorbachev abre as portas. E quem é que não se comoveu até as lágrimas no momento da primeira martelada no Muro de Berlim? O Muro de Berlim em si mesmo não é de grande importância para a humanidade. É a mensagem subliminal para derrubarmos os muros psicológicos que nos separam. O casal está na mesma casa, porém separado pelo muro da indiferença. O pai saturou do filho e ergue um muro. A mãe cansou da filha e ergue um muro. Os filhos superaram os pais e erguem um muro. As criaturas estamos sorrindo, separadas por cortinas e muros de cristal. O símbolo da queda do Muro de Berlim é um apelo para que sejamos homens ponte. Joguemos pontes entre abismos, ao invés de mantermos separações. O homem ponte é feliz. E essas autoridades, à medida em que vão descobrindo a mortalidade corporal e a sua grande mortalidade, perdem a empáfia, perdem a velocidade do corpo, porque um coágulo cerebral coloca paralisado. E tornam-se pontes entre os países, entre as pessoas, tornando-se aqueles biótipos sonhados pelo Evangelho de Jesus.